Muito bem, meus irmãos, chegamos ao momento da exposição da palavra neste domingo de 31 de outubro, dia da Reforma. E nada melhor do que no dia da Reforma nós voltarmos para as Escrituras, é claro. E nós estamos, como os irmãos sabem, há mais de um ano na nossa caminhada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e hoje nós chegamos à nossa mensagem de número 46 em Gênesis. E hoje vamos encerrar, irmãos, este arco de 3 domingos da história de Jacó com seu irmão Esaú, que começamos no capítulo 32 e hoje terminaremos com o capítulo 33. E durante, irmãos, toda essa nossa caminhada, nós temos comprovado, desde o primeiro capítulo, este tema do livro de Gênesis, que já está na boca do povo, na ponta da língua. Então vamos recitá-lo a uma só voz. Vamos lá? Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Bem, e neste arco, como tenho falado, do reencontro de Jacó com Esaú, mais de 20 anos depois, temos aprendido que o Senhor poderia desprezar e abandonar a cada um de nós quando insistimos em nossa incredulidade exemplificada nas decisões por nossos próprios caminhos e atalhos, em lugar daquilo que o Senhor tem nos orientado. Contudo, a fidelidade do nosso Deus em continuar nos amparando, mesmo fracos como somos, destaca e reforça o quanto podemos confiar em tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. O Deus que não nos abandona, o Deus que não dá as costas a nós, o Deus que tem seriedade e compromisso com as suas promessas. E esta é a grande ideia que temos visto nos últimos 2 domingos e hoje também. Ela diz o seguinte: a contínua ação do Senhor, a despeito das nossas crises de confiança, reforça a seriedade das suas promessas. Deus continua agindo continuamente a nosso favor, mesmo quando Ele é recebido com as nossas crises de confiança, em outras palavras, com a nossa incredulidade, e isso para nós é uma resposta de autenticação de que aquilo que Deus tem prometido para nós, Ele de fato irá cumprir. Bem, nas mensagens anteriores, irmãos, primeiro nós caminhamos do versículo 1 até o versículo 21 do capítulo 32. Ali Jacó já havia chegado em um território mais familiar, depois de haver deixado para trás aquele sogro que se transformou em um inimigo, em um opositor, chamado Labão, e estava sendo agora protegido pelo juramento que ambos fizeram, colocando um limite geográfico chamado Galeed, e prometeram não passar para um lado ou para o outro, a fim de prejudicar o outro. Porém, logo adiante de Jacó, já havia outro inimigo, esse criado por ele mesmo, por Esaú. Pelo caminho que vinha, Jacó passaria por outros reinos, por outras civilizações, por outras populações, mas o seu temor tinha nome e endereço: Edom, terra que agora era governada por Esaú e, obviamente, os seus descendentes. Vimos como Jacó lidou com uma ameaça contra a sua vida que havia sido declarada por seu irmão há mais de 20 anos. E nós vimos as fúteis e desnecessárias tentativas humanas por parte de Jacó de tentar resolver o conflito em contraste com o que ele deveria fazer, que era confiar na ação e no agir de Deus para que realizasse o que as ofertas materiais que o próprio Jacó havia planejado não conseguiria realizar. Ele deveria ter confiado naquilo que Deus vinha prometendo para ele há mais de 20 anos, diga-se de passagem, na verdade desde antes dele nascer. Então, do versículo 1 até o versículo 21, nós aprendemos a seguinte verdade no primeiro ponto do domingo retrasado. Apesar dos feitos de Deus, muitas vezes ainda lutamos com crises de confiança nele. Bem, em seguida, domingo passado, dos versos 22 ao 32, ainda no capítulo 32, a nossa mensagem continua esse arco que havia mencionado. E tendo deixado Jacó em seu acampamento, de onde ele havia enviado os seus presentes, leia-se, os seus subornos, em uma tentativa de apaziguar qualquer animosidade, adversidade por parte do seu irmão, porque o seu irmão vinha ao seu encontro com mais de 400 homens ao seu lado. Agora, Jacó passa todo o seu povo e seus bens para o outro lado do rio Jaboque. Ali,
Estando sozinho, Jacó se encontra com este homem divino que ele mesmo reduz as suas capacidades, a sua habilidade, o seu poder para poder lutar contra Jacó. Tal luta, apesar, irmãos, de muito real, ela também tem um significado figurativo, uma ilustração da caminhada de Jacó com Deus, onde ele sempre esteve lutando entre a vontade e a direção de Deus e, por outro lado, seus próprios desejos e meios ou atalhos. Ali naquela luta, Jacó é abençoado por Deus e tem o seu nome mudado para aquele que ficaria conhecido por toda a história, o nome Israel. E sabendo o Senhor do que esperava por Jacó mais adiante, esta visitação, de certa forma, mesmo meio à luta, tinha um objetivo muito claro que foi o enunciado do nosso segundo ponto. Em meio às nossas crises de confiança, o Senhor age reforçando sua presença em nossas vidas. Então, diante daquilo que acontece nesse trecho que vimos no domingo passado, é de se esperar que adiante no capítulo 33, nosso texto de hoje, ia ser só a vitória. Nós vamos encontrar um Jacó agora motivado, mas se você lembrar, o começo do capítulo 33 começa com a visitação de anjos. E isso ainda não foi suficiente. O capítulo 33, no meio, tem uma visitação do próprio Deus para lutar com Jacó. Isso ainda não vai ser suficiente. Porque nós vamos ver, meus irmãos, na mensagem de hoje, que Jacó se verá frente a frente com o irmão que não via há mais de 20 anos. Algo que, em praticamente qualquer circunstância, alguém encararia como algo maravilhoso. Quem não gostaria de reencontrar, depois de tanto tempo, alguém que deveria ser muito querido e muito amado para essa pessoa? Porém, a situação que nós vamos ver aqui é completamente diferente. Medo e receio permeiam ainda a mente de Jacó. Por isso, veremos que mesmo com tudo que o Senhor faz por nós, e como repetidamente Ele reforça o seu cuidado para conosco, a nossa fé é frágil e a nossa confiança é passageira. Quando ela deveria ser abundante, deveria ser forte, deveria ser fortalecida. E ainda, meus irmãos, agimos por nós mesmos. Você deve ter reparado que eu parei de dizer Jacó fazia, Jacó era assim, para dizer nós somos assim. Porque está registrado, não para que a gente soubesse como Jacó era fraquinho, mas que nós possamos avaliar as nossas vidas e perceber, constatar talvez, que eu sou Jacó. Que eu sou este homem que mesmo com o Senhor tendo dado tantas provas, e eu vou logo pegar a bomba atômica, a cruz, eu ainda continuo duvidando. Apesar do amor do nosso Deus e o cuidado dele se manifestar, principalmente em nossa salvação, mas também em outras áreas circunstanciais da nossa vida. Nós aqui e acolá, vez após outra, desafiamos o feito de Deus. Vamos para o capítulo 33, portanto. Quero convidar você a nós lermos, são apenas 20 versículos, a uma só voz, agora finalmente, o reencontro, depois de 21 anos, de Jacó e Esaú. Estamos a postos? Ok? A uma só voz, versículo 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando.
Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El-Elohe Israel. A continuação do Senhor, a despeito das nossas crises de confiança, reforça a seriedade das suas promessas. Nosso texto começa, irmãos, nos versos 1 e 2, com Jacó sendo ainda chamado de Jacó. E a partir daqui, meus irmãos, até o final do versículo 20, a palavra de Deus vai nos ensinar em terceiro lugar, e aí completando a nossa mensagem de 3 domingos. Mesmo com Deus reforçando o seu cuidado, nossa fé muitas vezes ainda oscila. Mesmo com Deus reforçando o seu cuidado, nossa fé muitas vezes ainda oscila. Só a partir, meus irmãos, do capítulo 35, é que Jacó vai começar também a ser chamado de Israel. E vendo que seu irmão Esaú se aproxima com seus 400 homens, ele separa sua família em grupos. E, para a surpresa de 0 pessoas, ele coloca as servas com seus filhos na frente. Em seguida, coloca Lia, a mulher que, de fato, lhe foi empurrada por seu sogro e os seus filhos. E, por último, mais protegidos, Raquel e José. Lembrando que Raquel, a essa altura, ainda não tinha tido seu segundo filho, que viria a ser Benjamim. Contudo, Jacó mostra aqui, apesar já desta reticência na forma como ele organiza a sua família, ele mostra uma postura honrada em, pelo menos, tomar a frente da caravana e ir ele mesmo adiante e diante do seu irmão. No verso 3, Jacó demonstra qual seria a sua atitude diante do seu irmão. Ao curvar-se até o chão 7 vezes, ele assumia uma postura de subserviência e submissão. Ou seja, o oposto do que o próprio Deus havia determinado sobre a vida de Jacó, não recentemente, nem em Betel, mas até mesmo antes de Jacó ter nascido. Percebamos que a questão aqui não é uma postura apenas de mera humildade, algo que seria de se esperar em qualquer pessoa que quer o bem, que quer a paz, que deseja representar a Deus. Humildade deve fazer parte da nossa vida. Mas repare que mesmo sendo humilde, o Senhor Jesus, por exemplo, ele não se submete dessa maneira, não se curva até o chão, por exemplo, diante das autoridades do próprio povo. Humildade não precisa ser representada desta forma, principalmente porque quem está diante dele não é humanamente maior do que ele, é seu irmão, e não é divinamente, espiritualmente maior do que ele, porque o Senhor já havia declarado que ele era superior a Esaú. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos, desde o começo, é Jacó indo além. Ele está novamente com medo de Esaú, e o medo tem feito que ele adotasse tal postura. Mas Jacó está, meus irmãos, prestes a experimentar a promessa de Deus de uma forma totalmente inesperada. Ele já vem com as divisões dos filhos, ele já havia enviado os 550 animais à frente, ele se curva 7 vezes, ele preparou tudo e ele volta aos atalhos para apaziguar a Esaú, que ele havia planejado desde o começo. É provável que o que ele esperasse encontrar do outro lado era um homem endurecido, um homem amargurado,
Um homem que curtiu isso aí durante 20 anos, que estava prestes a servir a sua vingança bem fria. Na verdade, ele já tinha até azedado essa vingança, se fosse esperar durante 20 anos. Isso é provavelmente o que Esaú esperava, isso na verdade é certamente, o que Jacó esperava. Contudo, meus irmãos, o Deus que havia prometido em Betel estava cumprindo aquilo que ele havia prometido. O que ele havia prometido? Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E é isso que nós vemos no versículo 4. Mesmo diante da atitude exagerada do seu irmão, Esaú não parece se importar mais com quem é o primeiro e quem é o segundo. Não sabemos como, meus irmãos, mas os anos de separação haviam sido suficientes para que o próprio Deus agisse em Esaú, para que ele deixasse para trás os seus planos de vingança. Em nenhum lugar no nosso texto será mencionado o passado. Em nenhum lugar no nosso texto será mencionado que algum dia eu, Esaú, pretendi fazer isso ou aquilo. Isso é esquecido já. Não há espaço para mais nada, a não ser para muito choro. Mal sabia Jacó, meus irmãos, que seus filhos um dia experimentariam a mesma coisa ao se reencontrarem muito tempo depois com seu irmão que haviam vendido para o Egito. Você lembra disso? Esaú, irmãos, então abraça Jacó de forma esfuziante. Literalmente ele se pendura no pescoço de Jacó e o beija. A cena, meus irmãos, é linda. Foi-me difícil, meus irmãos, estudar essa passagem esta semana e toda vez que eu passava pelo versículo 4 e lia, Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou e eles choraram. O nó não vi na garganta. Porque esse é o contrário do que se esperaria. Esse é o contrário do que Jacó esperava. Mas o fato, meus irmãos, é que nós não sabemos como o Senhor fez isso. Se por acaso ele visitou Esaú, como ele havia visitado a Labão em um sonho e o advertiu. O seu irmão vem aí e ele está sob a minha proteção. Não sabemos, o texto não fala isso. Mas o mais provável, meus irmãos, é que Deus foi tratando a vida de Esaú de forma mais natural e gradativa ao longo do tempo. Sabe por quê? Porque quando a gente volta lá 20 anos, quando Jacó sai de casa, logo depois, você lembra dessa mensagem, Esaú percebe a dor que ele havia causado aos seus pais por ter escolhido mulheres cananitas. Lembra disso? O que ele faz? Ele volta atrás e ele escolhe mulheres da descendência do seu avô, Abraão, da descendência de Ismael. Você lembra dessa mensagem? Lá 20 anos atrás, meus irmãos, Esaú já tinha amolecido um pouquinho. Ele já tinha percebido o erro dos seus caminhos. E aí, durante todo este tempo, Deus teve tempo o suficiente para fazer com que a graça de Deus ocupasse o lugar da vingança. Sabe, meus irmãos, um coração endurecido, um coração que se recusa a ouvir Deus falar, é um coração que perde experimentar da graça de Deus. Quando o Senhor fala para nós tantas e tantas vezes sobre perdão, particularmente no Novo Testamento, com mandamentos diretos, perdoem-se mutuamente, assim como Deus em Cristo os perdoou. Fim de papo. E no Antigo Testamento, com tantos exemplos como este, e mais para o final do livro de Gênesis, quando José reencontra seus irmãos, quando o Senhor mostra vez após vez, nós vemos demonstrações de pessoas que foram inundadas pela graça de Deus. Então, essa noite, eu não sei se você está curtindo aquela amargurinha doméstica de estimação que você quer matar a pessoa na ponta da unha. Que você não quer dar o braço a torcer para com aquela outra pessoa. Que detalhe, de repente você deveria, pela familiaridade, pelos laços de família, pelos laços em Cristo, já ter perdoado. Mas você tem continuamente mantido aquela pessoa na sua blacklist, na sua lista negra. Já para pensar, meus irmãos, quantos de nós estamos também na lista negra de alguém? E nós não gostaríamos de estar. Porque normalmente nós somos assim, nós gostaríamos de receber graça e misericórdia e perdão da parte das pessoas, quando muitas vezes nós somos reticentes, mesquinhos, pequenos, avarentos, com a mesma graça para com outros.
Porque aqui no nosso texto, vez após vez, o Senhor precisa provar e comprovar o seu cuidado para com Jacó e para conosco. Passamos por Betel, passamos por Peniel, mas nada parece ser totalmente suficiente para com o nosso coração desconfiado, incrédulo e independente. Nos baixamos 7 vezes em nossos caminhos, mas somos abraçados por aquilo que o Senhor, e só o Senhor, já estava fazendo em nosso favor. Porque talvez, meus irmãos, os nossos caminhos não nos levem à vingança, mas nos levem a atalhos também e a jeitinhos humanos, que são o contrário daquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas através da graça. Perceba, meus irmãos, que novamente, como vimos esta manhã na nossa EBD, o cristianismo sempre nos leva a encruzilhadas complicadas. Não é à toa que o Senhor Jesus trata a caminhada humana apenas de 2 formas, porque largo é o caminho. E esse caminho largo, meus irmãos, é caminho tipo o nosso ministro da infraestrutura, todo asfaltadinho, tem sinalização, dá tudo certo, agora o estágio nem moto paga mais, é lindo. Mas o que a palavra de Deus diz? Largo é o caminho que conduz à perdição. E aí Jesus continua dizendo que, por outro lado, além depois da porta estreita, tem um caminho estreito. Se você já teve a oportunidade de ler, se não leu, leia o livro O Peregrino. E se você quiser procurar no YouTube, tem 2, 3, 4, 5, 6 produções que reproduziram este livro. Mas o que você vê ali, meus irmãos, é o peregrino passando por caminhos onde há árvores tortas, e há salteadores, e há tudo, porque ele está no caminho estreito, o caminho difícil. Não é asfaltado e bonitinho como ali o do asfaltador mor da República fez, não. É difícil, é tortuoso. É o caminho aonde, por exemplo, reconhecer o perdão de Deus agindo em meu favor, como no caso de Jacó, requer que eu abra mão das minhas estratégias, que eu abra mão dos meus meios, que eu abrace aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Mas antes de seguir, irmãos, eu queria deixar essa pergunta: por que nós gostamos tanto daquilo que não pertence ao nosso reino? O rancor, a vingança, a amargura, a ira, estão tão apegados, irmãos, como ligado por velcro. Velcro nada, ligado por super cola ao nosso coração. E o pior, meus irmãos, é que, não sei se você já teve a oportunidade de colar os seus dedos, um amigo meu colou os dedos. E quando você tenta separar, você põe água quente, você põe água morna, você põe água gelada, você põe todo tipo de água, você põe o que for possível, acetona, mas não é suficiente. Uma hora você tem que puxar. E um amigo meu, quando puxou, em algum dos 2 lados ficou um pedaço do outro dedo. Porque é isso que a supercola faz. Afinal de contas, ela é supercola. E aí eu pego todas essas coisas que não pertencem ao reino ao qual eu pertenço, o reino da luz, e eu colo no meu coração. Quando eu tentar arrancar, vai arrancar pedaço. E só depois é que eu vou perceber, irmãos, que não vale a pena. Sabe qual é a bênção do nosso texto? Em algum lugar nos últimos 20 anos, Deus convenceu Esaú disso. E Esaú deixou para trás os velhos planos de vingança. Bem, passado o que eu imagino que foram muitos minutos de profunda emoção, no verso 5, Esaú e Jacó conversam sobre o clã que estava por trás de Jacó. Aquela multidão de pessoas. E até o verso 7, na ordem em que foram separados, todos chegam, são apresentados, e eles, por sua vez, também se curvam ao Esaú. Perceba, meus irmãos, que há uma diferença. É normal para uma mulher e seus filhos, nesta cultura que nós estamos vendo aqui no texto bíblico, ok? Proceder dessa maneira. As mulheres, por serem mulheres em uma sociedade patriarcal, e os filhos, não necessariamente aqui eram criancinhas, mas os filhos, por serem filhos, por serem jovens, se curvarem diante de alguém que com certeza absoluta era já um ancião. Lembre, ele é gêmeo do seu pai. Eles têm a mesma idade. Então essa atitude é muito diferente. Eles estão cumprindo o protocolo, não como Jacó havia feito anteriormente, mostrando um exagero na forma como ele trata Esaú. Bem, feitas as devidas apresentações, Esaú agora pergunta no verso 8 sobre os 550 animais que haviam sido enviados em sua direção em vários grupos. Aqui, novamente, irmão, Jacó se coloca com subserviência, porque repare que ele trata Esaú como meu senhor.
Tal como antes ele havia se apresentado como o teu servo. Ele continua com essas expressões. Mas deixa eu explicar por que eu estou dizendo que isso é desnecessário. Porque mais adiante no verso 9, Esaú não tem essa mesma dinâmica. Ele não tem essa mesma postura. Muito pelo contrário, ele se refere a Jacó como meu irmão. Olha que diferença. Porque o meu senhor, isso é Jacó, o meu senhor, o teu servo. O que Esaú fala? Somos iguais, você é o meu irmão. A cura de Deus sobre Esaú e a proteção de Deus sobre Jacó está novamente na frente dele. Nas entrelinhas, o Senhor está dizendo, com a atitude de Esaú, Jacó, deixe desses esquemas e estratégias. Eu já cuidei de tudo. Você pare de bajulação. Pare do seu jeitinho. Eu já tratei o problema muito antes de você chegar aqui. Já pode desligar aí o seu plano. Mas não é isso, infelizmente, que ainda ele vai fazer. Bem, diante da pergunta sobre qual o objetivo daqueles animais, voltando à nossa linha de raciocínio, Jacó não esconde que pretendia ser bem recebido por seu irmão. Perceba que o assunto de mais de 20 anos atrás, o problema que houve, não é mencionado. O proverbial, o elefante branco na sala, está lá, mas ele é evitado. Por quê? Porque para Esaú, e ele compreende isso nas entrelinhas, Jacó ainda está tentando consertar o passado, ao fazer esses presentes e fazer o participante daquilo que ele havia conquistado. E aí, meus irmãos, dos versos 8 ao 11, começa um vai e vem interessante e até certo ponto difícil de compreender totalmente entre recebe ou não recebe esses presentes. Bem, estariam eles sendo sinceros em cada oferta e em cada recusa? Esaú declara que não precisava dos presentes de Jacó. Eu já tenho muito, disse ele. E ele completa, guarde para você o que é seu. Seria, meus irmãos, uma recusa protocolar? Ou talvez Esaú também está agindo aqui com um pouco de altivez, dizendo, eu não preciso disso. É difícil, meus irmãos, porque o texto não tem tantas cores assim. Porém, é possível, meus irmãos, que Esaú também estivesse dizendo, eu reconheço agora que isso é o que você deveria ter, meu irmão. Essa é a bênção que era sua desde o começo. E eu particularmente, irmãos, diante da cura que Esaú passou, ele ter abandonado o seu plano de vingança, agora eu creio que é isso. Esaú, nos anos em que ele foi tratado por Deus, ele volta àquilo que havia sido dito sobre ele e sobre Jacó antes deles nascerem. O mais velho servirá ao mais novo. Então, quando ele recusa os presentes de Jacó, ele está dizendo, meu irmão, não precisa, isso é teu de direito. O nosso Deus prometeu isso para você. O nosso Deus prometeu que você seria dessa forma abençoado. O fato é, meus irmãos, que na sequência, Jacó insiste que ele receba. Ele continua. E aí ele aumenta os argumentos. Primeiro, como sinal de que Esaú estava realmente feliz em reencontrar Jacó, ele pede que ele aceite aqueles presentes. Segundo, que ele aceitasse aqueles presentes como uma bênção. Porque a palavra presente, irmãos, aí nesse texto, tem na raiz a palavra bênção, no verso 10. É como se Jacó estivesse dizendo, preste atenção, eu quero compartilhar contigo a bênção sobre a qual um dia eu disputei com você. Eu quero fazer você participante daquilo que foi conflito entre nós e não precisava ser. Se nós tivéssemos deixado Deus ser Deus e Deus ter seguido escrita a nossa história, nada disso teria acontecido e eu quero reparar isso diante de você. Terceiro, a explicação de Jacó de que ver a face de Esaú era como ver a face do próprio Deus, mostrou que ele sabia que esta libertação de qualquer mal que porventura ele esperava que vinha de Esaú, era uma libertação vinda de Deus. Em Peniel, Jacó viu a face de Deus e foi libertado, capítulo 32, versículo 30. Tendo vivido isso, agora ele está sobrevivendo a Esaú. Assim, meus irmãos, a reação favorável de Esaú foi o tratamento gracioso de Deus para com Jacó. Jacó estava de fato vencendo mais uma luta agora. Então, quando ele diz, ver a tua face é como ver a face de Deus, é igual àquilo que Deus fez na minha vida todo o tempo que eu andei com Ele. Deus estava diante de mim, mostrando o que eu tinha que fazer, e eu muitas vezes não percebia.
Lá no Val de Jaboque, na luta, eu pude ver Deus face a face. Eu pude ver aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Meus irmãos, quando nós constatamos algumas coisas, é nesses momentos em que a gente diz assim, agora entendi. Agora eu entendi o que o Senhor fez na minha vida ali ou acolá. São os momentos que nós deveríamos parar, desligar o celular, a televisão, dizer, pessoal, não fala comigo aqui não, porque eu tive um momento eureka. Um momento em que eu consegui ligar os pontos. Eu consegui entender o que Deus está fazendo na minha vida. É como Jacó agora, eu estou diante do meu irmão e eu estou vivo porque eu estou vendo a face de Deus. Em outras palavras, eu estou vendo a obra de Deus. Sabe por que isso é interessante, meus irmãos? Porque antes eu reclamei, eu murmurei. Pastor, mas é muito difícil ficar sem murmurar e sem reclamar quando você está no olho do furacão. Eu concordo plenamente, irmãos. Eu já tive a minha cota de olhos do furacão. Eu já tive a minha cota de tempestade perfeita, onde tudo que podia dar errado parecia que dava errado. E nesse momento, irmãos, como porventura também aconteceu na vida de Jacó, a gente precisa parar e lembrar: o Senhor está no controle. Quando Jacó passou por essas situações, ele deveria voltar a Betel, ele deveria voltar às promessas antes dele ter nascido. E nós? Nós precisamos lembrar, meus irmãos, das promessas, inúmeras promessas que o Senhor tem dado a nós em sua palavra. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor, tudo isso eu já decorei. Tem uma frase dessa que eu já até botei no plástico no carro, no vidro do meu carro. Eu tenho uma frase dessa que eu já mandei fazer até camiseta. Mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos voltar à presença do nosso Deus. Voltar diante da face do nosso Deus. E sermos convencidos de que o nosso Deus não esquece de nós. Que o nosso Deus não deixa passar as oportunidades para tratar e investir na nossa vida. Que Ele está todo o momento presente. Eu sei que é batido e a gente vê isso até em capa de revista, mas você lembra aquela historinha das pegadas na areia? Eu sei que é meio folclórico e tudo mais, mas ela não é de toda errada. Porque diz a historinha que está se caminhando na areia da praia com Deus ou com Jesus, depende da versão, depende do caderno que você compra isso daí. E num determinado momento, em vez de 2 pares, só tem um par de pegadas. E a pessoa pergunta para Deus ou para Jesus, indignada: Senhor, o Senhor me abandonou nesses momentos? E você sabe qual é a resposta. Eu falei: não, nesses momentos eu lhe carreguei no colo, porque as suas forças eram tão poucas que nem andar você podia. Por mais batida, populesca que seja, meus irmãos, e até um pouquinho apelativa no amplo do emocional que essa história seja, ela não é de toda errada. Porque se sumirem pegadas no nosso caminho, irmãos, certamente não são as de Deus. O nosso Deus está todo o tempo do nosso lado. Jacó está olhando para o rosto do seu irmão e deve estar pensando: enquanto eu estava lá em Padã Arã, ansioso, preocupado com o dia em que este encontro acontecia, Deus estava agindo. Você já parou para pensar que aquela ansiedade que você está tendo sobre a terça-feira que vem, ou a quarta-feira que vem, ou o domingo que vem, ou sei lá que vem, se é o outro ano, Deus já está lá. Uma irmã muito querida da minha igreja, na minha adolescência e juventude, me deu um plástico que eu coloquei em uma pasta que eu tenho em algum lugar guardado até o dia de hoje. E a pasta e o plástico dizia assim, o adesivo: não se preocupe com o dia de amanhã, Deus já esteve. Dia de amanhã, Deus já esteve lá. Sempre fiquei impressionado com o uso tão interessante dos tempos verbais nesta frase. Diante de Esaú, Jacó percebeu: todo esse tempo eu carreguei toda essa ansiedade, essa preocupação. Muito provável que Jacó nunca pensou em retornar mais cedo para casa, preocupado com as ameaças que seu irmão haviam feito, enquanto Deus estava cuidando de absolutamente tudo. Finalmente, no verso 11, o argumento final de Jacó é que tamanha era a generosidade e o favor de Deus que ele precisava compartilhar com Esaú.
o qual finalmente aceita. As coisas parecem, irmãos, até aqui muito boas, até este ponto. O que esperávamos era os irmãos juntos de forma definitiva, talvez chegando juntos para rever o seu velho pai. Já pensou que cena maravilhosa? Mas não tem nada disso no nosso texto, porque o nosso texto vem nos lembrar que mesmo com Deus reforçando o seu cuidado, nossa fé muitas vezes ainda oscila. Porque começando no verso 12, Esaú convida Jacó que sigam viagem juntos. Mas Jacó usa da fragilidade dos seus filhos e das suas crias, da caravana, para pedir que Esaú siga adiante. Vai primeiro você, eu vou atrás, no meu ritmo, devagarinho. Ele sequer concorda que Esaú deixe alguns homens junto com a caravana. Não há nada errado mesmo, não há nada no nosso texto, meus irmãos, que aponta que Esaú tem algum tipo de mal intenção. Você pode supor, mas o nosso texto não prova nada disso. Qualquer suposição de que ele pretendia prejudicar a Jacó, de nossa parte, será mera especulação. Mas o que não é especulação, e é por isso que Moisés registra para nós, e mais uma vez acontece, é o engano e a artimanha de Jacó. Primeiro, ele se assegura de que nem Esaú, nem ninguém dos seus permaneça com a caravana. Depois se assegura que eles sigam adiante para Seir, para os montes de Seir, isto é, para a terra de Edom, que eles voltem para casa. E realmente, meus irmãos, no verso 16, Esaú segue rumo sul, rumo a Seir. Então, lembre-se, geografia da terra bíblica, certo? Ele vem de Padã Arã, rumo nordeste, para a terra prometida. Edom é embaixo, então ele vem de baixo para cima, Esaú, e agora ele volta para o sul. E aí, meus irmãos, o que Jacó faz? No verso 17, Jacó segue na direção oposta, para o norte, mais precisamente para o noroeste, para a região de Sucote, região, inclusive, que ele mesmo vai batizar, significa abrigos. E ele está agora, meus irmãos, ele cruza o Jordão e vai para o outro lado do Jordão. Ele está a leste do Jordão e até ao norte do rio Jaboque. Ou seja, ele havia descido de Padã Arã, cruzou o Jaboque, veio para cá, agora ele volta, atravessa o Jordão e vai acima de onde ele estava. O que ele está dizendo? Eu vou ficar o mais longe possível de Esaú. Eu vou ficar o mais longe possível do território de Edom. Eu concordo, meus irmãos, que a gente pode até aceitar que ficar longe de Edom era uma decisão sábia. Jacó não possuía guerreiros, não possuía pessoas para poder ajudar a se defender. Nada no nosso texto mostra que ele era, como por exemplo, há muito tempo atrás, o seu avô Abraão, que tinha 318 guerreiros, lembra? Quando ele vai para tentar e, de fato, liberta a Ló daqueles que o haviam aprisionado. Em nenhum momento nós vemos isso aqui, então, muito menos com um homem que já viajava com 400 homens. Mas mesmo que não temesse Esaú, ele poderia expor sua família, servos e bens a algum perigo. Porém, mesmo que ele precisasse ficar longe de Edom, ele não precisava enganar seu irmão mais uma vez. Seu medo de pelo menos conversar e emitir e admitir diante do seu irmão o que ele queria, de novo havia ditado que as ações de Jacó fossem aquelas ações erradas, como ele tantas vezes fez. Sabe, meus irmãos, Jacó, ele para mim parece aquela ilustração do homem juízes. Ele vai e volta ao mesmo comportamento. Ele volta-se para o Senhor, ele volta-se para si mesmo, ele volta-se para o Senhor, ele volta-se para si mesmo. E a Bíblia registra isso para o nosso alerta. Repare que não vai haver mais um segundo reencontro dos dois. Eles só vão se reencontrar mais adiante, nós vamos ver isso no próximo capítulo, para enterrar o seu pai. Mas eu acho difícil, meus irmãos, que eles jamais tenham se encontrado agora, estando na mesma região, ou pelo menos na mesma terra. Mas, novamente, Jacó complica as coisas, porque ele segue o seu caminho de suas próprias decisões. Então, mesmo diante, irmãos, desse final um tanto decepcionante, tanto Jacó quanto Esaú experimentaram, sim, o agir de Deus em suas vidas. Jacó foi quebrantado até ao ponto de ter agora um espírito humilde, mais dependente de Deus do que ele havia saído da casa dos seus pais, e como vimos até agora, generoso.
Esaú, por outro lado, foi libertado do espírito de vingança e levado a buscar a reconciliação. No final, a grande lição, uma lição de décadas, é que só experimentaremos as bênçãos de Deus se nos libertarmos, ou melhor, se formos libertos das cadeias que nós mesmos criamos para nós. Jacó, desde a sua meninice, ele cria as cadeias do engano. Esse é o seu nome, o que puxa o pé, o trapaceiro, o que passa à frente. Esaú, ele precisa se libertar das cadeias da vingança, da amargura, da desobediência, quando ele escolhe mulheres fora da vontade de Deus. E aí, meus irmãos, nossa vida precisa ser passada por esse prisma. Alguns de nós têm 1 ano, outros 5, outros 10, outros 40 anos de vida cristã, mas a verdade, meus irmãos, é que nós estamos constantemente em obras. E precisamos parar, vez após vez, dia após dia no seu devocional, domingo após domingo na mensagem positiva, sempre que você está diante de uma verdade de Deus e perguntar, Senhor, como esta verdade está refletida ou não na minha vida? Como ela está exemplificada ou não na minha vida? E se a resposta for ruim, se a resposta, irmãos, for decepcionante, eu preciso urgentemente voltar para a prancheta de projeto, chamado Aos Pés da Cruz. E diante do nosso Deus, irmãos, nós precisamos voltar e perguntar, Senhor, por que eu continuo me enfiando nessas cadeias? Pastor, cadeias? Nós somos libertos, nós somos o povo livre. Perceba, meus irmãos, que alguns termos, eles têm mais de um uso na vida espiritual. Sim, sem sombra de dúvida, você foi liberto do império das trevas e agora você está no Filho do amor de Deus, no reino do Filho do amor de Deus, amém? Isso é pacífico. Você foi liberto do poder do pecado, da escravidão do pecado, isso é pacífico. Contudo, meus irmãos, nós temos essa mania esquisita de nós mesmos colocarmos os grilhões em nós. Espiritualmente, irmãos, é como se fosse um escravo que depois de alforriado, depois de libertado, o senhor do engenho estivesse passeando pela sua propriedade, quando ele olha, mas o que fulano está fazendo aqui? E ele procura aquele escravo e diz, camarada, eu achei que você estaria a quilômetros daqui que você está. Não, mas eu estou de novo trabalhando aqui como escravo. Mas como você tem um documento? E nós temos um documento, não temos, irmãos? Colossenses capítulo 1, não é isso? Eis que ele pegou o escrito de dívida, a promissória que era contra nós, e cravou na cruz. E aí ele disse o que na cruz, irmãos? Está pago, consumado. Exato, esse é o significado de estar consumado. Está pago. E aí eu crio os juros que eu porventura estou devendo. Então, quer sejam grilhões, quer sejam juros, use a metáfora que você quiser. Por que eu faço isso? Por que eu me coloco debaixo da escravidão do pecado novamente? Quando a santidade e a obediência traz um caminho muito, muito, muito melhor para cada um de nós. Nós poderíamos dizer, meus irmãos, que depois de todas essas décadas, Esaú, Jacó, aprenderam a lição. Eu até acredito que eles aprenderam boa parte da lição. Mas o fato de que nós vamos ver algumas ainda atrapalhadas e oscilações na vida de Jacó, particularmente depois no lidar com o seu filho, demonstra que nós ainda temos muito que aprender pela frente. De que pouco importa se você tem 1, 5, 10 ou 40 anos de vida cristã, há desafios que vão estar à nossa frente para que nós possamos, à luz da contínua ação de Deus, descansar e confiar de que Ele está cuidando da nossa vida. Bem, os versos 18 e 20, para encerrar o nosso texto e a nossa mensagem de 3 domingos, eles encerram formando uma espécie de epílogo, de fechamento para a estada de Jacó fora da terra. Jacó voltou em paz e acampou perto de Siquém, diretamente a oeste do rio Jaboque e a cerca de 32 quilômetros do Jordão, em Canaã. Foi aqui que Abraão, interessante, acampou pela primeira vez quando chegou a Canaã. Nós vimos isso em Gênesis 12:6. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém.
Siquém ficava entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, ou seja, futuramente terra de Israel. Jacó está agora em território que os seus descendentes um dia estariam em posse. Jacó, também como Abraão, comprou uma parte da terra lá em Siquém. E como Abraão, Jacó ergueu um altar. Está no versículo seguinte, ao que nós lemos, 12:7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: "A sua descendência darei esta terra." Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Assim, tal como seu avô, Jacó estabelece, digamos assim, uma posse profética que simboliza como no futuro toda aquela terra seria dos seus descendentes, dos descendentes de Israel. Ali ele chama, meus irmãos, ao altar El Elohe Israel. Ele é o Deus de Israel, ou o poderoso é o Deus de Israel. Dessa forma ele reconheceu que o Senhor o havia conduzido de volta à terra, tal como ele havia prometido em Betel. Quando nós vemos, meus irmãos, vez após vez, a promessa sendo feita, a promessa se desenvolvendo e a promessa se cumprindo, o que isso reflete para nós? Qual é a grande promessa que nós esperamos? Número 1, a ressurreição. Nós esperamos a vitória final sobre a morte, o nosso último inimigo, nas palavras do apóstolo Paulo. Mas junto, meus irmãos, com a ressurreição, nós esperamos a parousia, a volta de Cristo. É interessante, meus irmãos, como muitos cristãos têm perdido de percepção, da sua visão, a brevidade possível da nossa vida aqui. Essa semana, diante de alguns acontecimentos que a gente viu, a minha esposa perguntou: com quanta certeza você tem de que a gente está nos últimos dias, que Jesus está voltando? Eu falei: seria vão eu dizer eu tenho certeza. Falei não, pensei, né? Porque eu não sou profeta nem filho de profeta. Mas, irmãos, os sinais estão se apressando cada vez. E que realmente eu não acredito que nós temos muitas gerações pela nossa frente. Sabe por que isso é bom? Você pode estar pensando: pastor, mas aí começa o Apocalipse, aí o seu olho arregala, né? Porque você não está lendo a Bíblia direito. Porque significa, meus irmãos, que o tempo de nós irmos para casa está próximo. E quando eu digo irmos para casa, não estou falando eu, você e você, estou falando da igreja do Senhor. O povo do Senhor está novamente reunido ao redor do trono do nosso Deus. Isso não é ilustração, não é conto da carochinha, isso não foi escrito por Hans Anderson, sei lá qual é o nome do camarada. Não, isso é a história. E essas são as promessas que foram feitas, estão em andamento, só que no nosso caso, nós olhamos para frente. Olhamos para o seu futuro cumprimento. Como em parte também Jacó, agora dizendo: essa terra que eu estou comprando só um pedacinho, eu estou comprando porque um dia o Senhor vai dar tudo isso aos meus descendentes. Bem, aqui encerra então, irmãos, o arco Jacó/Esaú. Arco que caminhamos desses 3 domingos. Os capítulos seguintes vão mudar completamente o foco agora para os filhos de Jacó, até se concentrar unicamente em José, onde nós vamos terminar o livro de Gênesis. A chegada de Jacó de volta à terra e a edificação do altar são um ponto culminante desse laboratório que começa na vida de Jacó no tratamento de Labão e agora continuou com a sua volta para casa. Este laboratório, esse treinamento, irmãos, teve grandes lições com a forma como Jacó é preparado e tratado até voltar agora e o reencontro com seu irmão. E vemos em ambas as gerações Jacó como um exemplo de nossas oscilações, de nossos vacilos, de nossas crises de confiança no Senhor. Tanto da forma como ele lidou com Labão, como na forma como ele lidou com seu irmão Esaú. Porém, mesmo assim, lá está sempre o nosso Deus. Lá está sempre presente o nosso grandioso Deus. Mesmo quando nós não somos fiéis, mesmo quando nós desobedecemos. Deixe-me dar um pulo na sua infância, ou pelo menos na infância de alguns aqui. O pequeno Simba desobedece a seu pai e vai ao cemitério de elefantes. Na verdade, era uma armadilha do seu tio Scar, cicatriz, macumunado com as nojentas hienas. Então Simba está lá e ele é atacado quando tudo parece perdido. Quando parece que Simba vai virar lanche de hiena, Mufasa, o poderoso Mufasa, aparece.
As hienas saem em disparada, saem desesperadas, porque agora não tem mais como fazer oposição. Pegar um filhotinho de leão é fácil. Pegar o rei do vale, o rei de todos os animais ali, é completamente diferente. Irmãos, o nosso Pai, o nosso Rei, nunca nos desampara, mesmo que a gente se aventure num proibido cemitério de elefantes. Mesmo que sejamos desobedientes, mesmo que a nossa fé seja pequena. O que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, é confie hoje, descanse na contínua ação do Senhor em seu favor. Conheça a seriedade das suas promessas e descanse no Deus que não pode mentir, porque Ele não pode negar a si mesmo. Com certeza, quando nós confiamos e quando nós esperamos, nós vamos experimentar o quê? A contínua ação do Senhor a despeito das nossas crises de confiança, reforçando a seriedade das promessas, do cuidado que Ele tem feito ao nosso redor e ao nosso favor. Quais são os motivos atuais da sua preocupação e da sua ansiedade? Vamos terminar com uma oração, irmãos, colocando isso aos pés do Senhor e dizendo: Senhor, por que eu estou lidando com isso, quando isso já pertence ao Senhor que cuida da minha vida? Oremos. Deus querido, não há entre os deuses semelhante a Ti, Senhor, e nada existe que se compare à Tua glória. Só Tu és grande e operas maravilhas. Só Tu és Deus. As palavras do salmista forçam para nós o pensamento claro de que o nosso Deus é grandioso. E nós queremos, Senhor, diante de Ti, esse Deus grandioso, pedir perdão, porque o nosso coração é um coração que vaga, é um coração que sai, é um coração que se desvia. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir: traz-nos de volta. Pega, Senhor, o Teu cajado, coloca ao redor do nosso pescoço, nos traz de volta. Nos coloca de volta no centro do Teu querer, da Tua vontade. Tem misericórdia de nós, que temos tamanha pequena fé, para que nós possamos, Senhor, ser edificados pela riqueza e pela firmeza das Tuas promessas. As promessas do Deus que nunca nos abandona. Nós Te louvamos, Senhor, por tais promessas, pela Tua presença e porque nós podemos sempre ver a face de Deus naquilo que o Senhor está fazendo e que o Senhor age ao nosso redor. Em nome de Jesus, que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém e amém.